Olá, professor e professora, tudo bem? Meu nome é Flávia Antunes, eu sou gestora governamental da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado e atualmente estou lotada no Núcleo de Gestão por Resultados na Educação. E a nossa videoaula de hoje será sobre o Pacto pela Educação. O que é? O que é o Pacto pela Educação? Qual é a ideia que vocês têm do pacto? O que seria, então? O Pacto pela Educação é a política pública que roda no Estado desde 2011. E é uma política que adapta ferramentas de gestão por resultados para o contexto da rede estadual de educação. Ou seja, é a política que adapta ferramentas de gestão que normalmente eram utilizadas nas organizações privadas, nas instituições públicas. E aí, o que é que essa política pública ela faz? Ela acaba adotando práticas gerenciais como monitoramento, como melhoria contínua e foco na solução. Além de, é claro, outras ferramentas, como balanço scorecard e índice PDCA, que não serão coisas que a gente vai discutir nesse módulo, tá? E aí, qual que é, então, o maior objetivo dessa política pública? É oferecer uma educação de qualidade para os cidadãos, né? Para todos, garantir a educação para todos e com direito à equidade. E a política pública, ela abrange todas as escolas do ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Basicamente, o Pacto pela Educação, ele possui 5 linhas de atuação. A primeira está voltada para o fortalecimento das parcerias com os municípios. Então, mais na frente a gente vai falar sobre a educação integrada, que se caracteriza exatamente por essa parceria entre os municípios e o Estado. A outra linha de atuação é a transparência das informações. Então, todos esses dados de educação hoje estão disponíveis e são bem transparentes para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, saber como é que anda a educação aqui no Estado. Uma outra linha seria, então, a valorização e capacitação dos profissionais da educação, e essa capacitação tanto pode ser com caráter inicial como a educação continuada, né? E aí a gente tem como exemplo o próprio PROGEP. A gente também tem a outra linha de atuação do Pacto pela Educação, que a gente vai chamar de PPE na maioria das vezes. É o reconhecimento do mérito. Então, a gente vê que hoje tem alguns professores recebendo o quê? Uma bonificação quando atinge as metas. E a outra linha seria, então, o monitoramento e a avaliação dos processos e dos resultados. E é exatamente aí, nesse aspecto do monitoramento e da avaliação, onde o setor que eu atuo entra, né? E a gente faz exatamente esse trabalho de monitoramento e avaliação dos processos e dos resultados, tá? A atuação do PPE se dá em todo o estado de Pernambuco. A gente acompanha todas as escolas estaduais presentes nos 184 municípios, inclusive Fernando de Noronha. Vale ressaltar que a gente acompanha todas as escolas, exceto as escolas indígenas, militares e colégio de aplicação. É óbvio que de todas essas escolas que a gente acompanha no estado, a gente dá uma atenção diferenciada para aquelas escolas prioritárias, que normalmente são aquelas escolas que estão com a média abaixo da média do estado. O foco do PPE está basicamente no ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio. A gente também está voltado para acompanhar e monitorar as avaliações externas, ou seja, os resultados dos alunos na prova do SAEP, e também o desenvolvimento dos alunos em todas as disciplinas nas escolas, ou seja, as avaliações internas. A gente também acompanha. E aí, esse tipo de monitoramento é o que a gente faz com relação às escolas do Estado. Mas o governo percebeu a importância de também fortalecer o ensino fundamental e a educação infantil em Pernambuco, e aí ele montou um programa chamado de
Educação Integrada. E esse programa foi criado recentemente, ele foi criado em 2016, e ele conta com parceria com instituições privadas e públicas. E qual que é o objetivo desse programa Educação Integrada? Basicamente é fazer com que sejam ampliados o acesso à educação infantil, né? As crianças passem a ter acesso a essa educação a partir dos 4 anos, bem como fazer com que 70% de todas as crianças sejam capazes de ler, de escrever e de compreender até o 2º ano do ensino fundamental, anos iniciais. E com isso, melhorar os resultados da educação nos municípios. E, por sua vez, o município faz a entrega dos alunos, né, ao Estado, e a gente teria, então, a melhoria de um modo geral da educação em Pernambuco. A educação continuada, ela possui, por sua vez, 6 eixos. O primeiro é a educação infantil, que a ideia é exatamente fortalecer a educação infantil. O segundo eixo seria a alfabetização na idade certa. E o terceiro, que é o que normalmente as pessoas se referem mais, em relação à criação de uma escola integral de ensino fundamental, anos finais, aquelas escolas que fizerem parte do Educação Integrada. O outro é um suporte à gestão escolar, ou seja, todas as escolas, todos os municípios que fizerem parte do programa Educação Integrada também terão acesso a esse suporte à gestão escolar, e aí contarão também com formação de professores e de gestores. Além disso, terão a implantação da gestão por resultados aos moldes do que a gente faz com o Pacto pela Educação. Então, a gente criou também o Pacto pela Educação nos municípios, que também é acompanhado pelo Núcleo de Gestão por Resultados. Ou seja, da mesma forma que a gente está fazendo com as escolas estaduais, o nível de acompanhamento, o monitoramento e a criação dos indicadores, a gente também está fazendo naqueles municípios que estão fazendo parte do Programa da Educação Integrada. Atualmente, nós temos 15 municípios que fazem parte do Educação Integrada, que são os municípios de Trindade, Salgueiro, Cabrobó, Floresta, Flores, Afogados da Engazeira, Arco Verde, Santa Cruz do Capibaribe, Bom Conselho, São Bento do Una, Bonito, Tamandaré, Itapissuma, Tibaúba, Camaragibe e Santa Cruz do Capibaribe. E a ideia é que entre 2019, 2020, 2021 e 2022, a gente tenha o programa ainda ampliado para atender outros municípios, tá? E aí, como é que a gente faz para acompanhar as escolas? Qual que é a metodologia de trabalho que a gente adota e quais são os produtos e serviços que a gente oferece? Basicamente, a CEPLAG, ela utiliza, ou seja, o Núcleo de Gestão por Resultados, ela utiliza como ferramenta de monitoramento 3 tipos de reuniões, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente adota também painel de indicadores, oficinas e seminários de boas práticas. As reuniões, que são metodologia de trabalho voltadas para o monitoramento, essas reuniões elas podem ocorrer a nível estratégico, a nível tático e a nível operacional. As reuniões estratégicas são aquelas que são realizadas lá na Secretaria de Planejamento. Quem preside essa reunião é o governador do estado. Estão presentes, por óbvio, o secretário de Educação, o secretário de Planejamento, o secretário da Fazenda, o secretário da Casa Civil, a Procuradoria-Geral, isso tudo para fazer com que nas tratativas e nessa ocasião da reunião, quando são apresentados os resultados de Pernambuco e das regionais, os processos sejam destravados, caso haja necessidade, né? E aí fazer com que as necessidades elas sejam supridas imediatamente. Nessas reuniões também é possível traçar estratégias corretivas para melhorar o funcionamento da política pública, bem como é possível, nessas reuniões, serem feitas apresentações sobre temas relevantes e estratégicos para a política. Já as reuniões táticas são aquelas reuniões que são realizadas normalmente nas sedes das regionais.
ou então em alguma escola da regional, que normalmente se constitui de apresentação dos resultados da regional e das escolas que compõem aquela regional. É óbvio que o foco sempre se dá naquelas escolas que são prioritárias, ou seja, aquelas que estão com os resultados mais desafiadores daquela regional. E aí, nessas reuniões, a gente percebe que é feito o quê? Se multiplicam boas práticas e também há a oportunidade de traçar ações corretivas para problemas que as escolas estejam encontrando, e às vezes a outra escola da mesma regional que passava por problema semelhante encontrou alternativas para solucionar, e nesse momento há o compartilhamento, tá? Já as reuniões operacionais, que é uma reunião que acontece de fato no chão da escola, né? Lá a gente vai discutir os resultados das escolas prioritárias. Normalmente a gente só se desloca para fazer reunião operacional naquela escola que possui o resultado desafiador. E aí, nessas reuniões, a gente também promove a multiplicação das boas práticas, a gente faz ações corretivas e orienta sobre processos críticos. E essa orientação sobre os processos críticos promove também a criação de planos de ação. Outra coisa bacana que eu fiquei matutando foi sobre a quantidade de reuniões operacionais que a gente já havia feito. E no levantamento que eu fiz aqui, eu pude perceber que entre 2015 e 2018 nós fizemos 523 reuniões operacionais. Significa que a gente estivemos 523 vezes no chão das escolas debatendo os resultados apresentados, propondo novas alternativas de fazer o que vem sendo feito, contribuindo e auxiliando no processo de construção de plano de ação, né? Então, assim, essas reuniões operacionais, elas são, de fato, muito produtivas. Sempre é muito bacana participar desse processo, e normalmente as escolas que estão em certa dificuldade, elas gostam muito quando a gente vai lá, porque a gente conta com a participação tanto da gente da CEPLAG, quanto com a equipe da regional, conta também com toda a equipe da escola, da diretoria da escola e com todos os professores, né, onde é feita toda a exibição de todos os resultados e todo mundo tem condição de discutir esses resultados e encontrar melhores alternativas. A gente, enquanto produtos e serviços, a gente percebe também que o núcleo ele produz um painel de indicadores que é muito conhecido como a apresentação do pacto. E aí vocês podem ver no slide o panorama regionalizado. E esse panorama regionalizado que está aqui disposto é um panorama que fala da região metropolitana do Recife, e nesse modelo é utilizado normalmente nas reuniões estratégicas. E aqui abaixo vocês vão ver que tem as notas internas por cada regional, vocês vão ver aulas dadas vezes aulas previstas e os demais indicadores de processo que são discutidos nessas reuniões estratégicas, onde são avaliados e apresentados os resultados de todo o estado. Em seguida, como vocês podem ver também no slide, a gente mostra o painel de indicadores, que é um modelo de detalhado, e esse modelo ele é utilizado nas reuniões táticas e operacionais. Normalmente, a gente leva tanto para as reuniões táticas quanto operacionais para discutir os resultados. Aqui vocês vão ver que tem indicadores de resultados e indicadores de processo, mas não se preocupe, porque sobre isso a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente. Esclarecendo apenas que esse painel de indicadores, ou como a gente chama de apresentação do pacto, é feito uma forma semelhante também para acompanhar os municípios que fazem parte do Educação Integrada. Um outro produto e serviço que a gente também dispõe e que funciona para a gente fazer o trabalho, é a metodologia que a gente desenvolve com relação ao Pacto pela Educação, faz relação às oficinas. E as oficinas normalmente são temas de interesse da gestão que possa auxiliar no desempenho das atividades escolares.
Então, só para vocês terem ideia, de 2015 até 2018, nós fizemos 110 oficinas. E dessas oficinas que nós fizemos, foram diversos assuntos que foram abordados, como a gente fez cálculo do IDEB, como é que calcula, a gente fez oficina sobre plano de ação, sobre planejamento estratégico, análise de SWOT, entre outras coisas que a gente tem feito esse trabalho de acordo com a demanda que vai surgindo, né? E aí é uma outra entrega que a gente faz lá do núcleo, tá? Um outro produto e serviço é o Seminário de Boas Práticas, que é um evento anual que ocorre em parceria entre a CEPLAG e a Secretaria de Educação, e aí se constitui com troca de experiências exitosas, onde ao final, aquelas escolas que tiverem seus projetos, eles normalmente apresentam oralmente e também tem exibição por meio de banners. Os melhores, eles são premiados. E a parte legal desse tipo de seminário é que hoje a gente tem um banco de ações, de experiências exitosas que a gente tem aqui no estado, que estão disponíveis no site da Secretaria da Educação. Pronto, professor ou professora, aqui a gente termina a aula 2 e na próxima a gente retoma falando sobre o que são indicadores. A gente se vê no próximo vídeo.